Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Como objeto de estudo na aula de hoje, nós vamos utilizar a proposta de redação do ano passado. Na verdade, o Enem de 2020, que ocorreu no mês de janeiro de 2021, devido à pandemia. Então, nós temos aqui a folhinha tão abençoada, tão esperada, tão aguardada por todo mundo, que fica todo mundo curioso para saber qual vai ser o tema do Enem e tudo mais. Mas mais importante que o tema do Enem é saber fazer a redação do Enem. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu vou falar de ponto por ponto as instruções, os textos motivadores e a proposta de redação, para que você, na hora da sua prova, não fique perdido ou com dúvida em algum ponto. Nós temos aqui as instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, você não pode fazer o rascunho na folha oficial, né? A folha oficial ela fica junto ao gabarito. Você deve fazer o rascunho na folha de rascunho, que é basicamente essa folha aqui, a última folha do caderno. Não sei se haverá modificação esse ano, mas geralmente é a última folha. Essa é a folha de rascunho da sua redação. Então, o primeiro pedido, né, que eles fazem aqui é a respeito da questão do rascunho, fazer o rascunho no lugar certo. Depois nós temos aqui, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Então, você tem 30 linhas para desenvolver o seu texto, escrito à tinta. Quando eles falam tinta, é a caneta, né, gente? No caso aqui, a caneta preta. Não é aceita a caneta azul, lápis, borracha, nada disso. Apenas a caneta preta. Então, levem apenas a caneta preta para fazer a sua prova. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Então, aqui, obviamente, vocês não podem. Tem gente que fala assim, Ana, mas eu quero tirar um número que está lá. Vai ser desconsiderada. Se você utilizou ali uma linha do texto motivador, aquela linha vai ser desconsiderada na correção. Então, não façam isso. É preferível o seu texto não ter tanto argumento assim do que ter um argumento que é mentiroso, né? Ou que foi retirado ali, no caso, de um texto motivador. Não façam isso. Então, aqui, redação que apresentar cópia, proposta de redação, caderno de questão. Porque às vezes tem uma questão que diz respeito ao tema, pode acontecer. Aí a pessoa vai lá e copia, pensando que assim vai enganar o avaliador, né? O corretor da sua redação, mas não vai. Tá? Então, muito cuidado com isso. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Gente, eu nem consigo cogitar a hipótese de um aluno que se preparou, que se dedicou a vida inteira para chegar nesse momento e escrever somente 7 linhas. Então, acho que eu nem preciso falar sobre isso. 7 linhas é praticamente um parágrafo de um texto dissertativo argumentativo. Então, não tem por que a pessoa fazer isso, né? Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Fuga ao tema. O texto está pedindo para você falar sobre saúde mental, a relação da saúde mental e tudo mais, e você está falando de cinema, está falando de imigração, está falando de outra coisa que não tem nada a ver. Né? Então, assim, fuga ao tema, é claro que é nota 0. Ah, mas eu fiz um texto dissertativo argumentativo, ficou maravilhoso. Não importa. Se você fugiu ao tema, é nota 0. Ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Gente, isso é de extrema importância. Texto dissertativo argumentativo é a estrutura do seu texto. Então, mais uma vez, não adianta ter um repertório, saber muito sobre aquele tema, ter muito o que dizer e não saber a estrutura. E a estrutura não é difícil, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós temos muitas aulas aí no YouTube falando sobre isso, depois eu pretendo gravar uma falando só sobre o texto dissertativo argumentativo. Não é difícil, dissertar é falar a respeito de alguma coisa, argumentar e defender esse ponto de vista, defender isso que você está falando. Né? Então, são tipos textuais que se complementam. Então, eu peço muita atenção quanto a isso. Pelo menos 3 parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso aqui é o que mais aparece na mídia, né? Quando aparece, o pessoal adora compartilhar, vira meme, vira tudo. O aluno ele começa a escrever lindamente o seu texto no primeiro parágrafo, aí do nada ele vem com uma receita de miojo no meio, ou com um hino
de um time de futebol ruim como o Atlético. Tô brincando. Mas é claro que é o Cruzeiro, né, gente, que é o melhor do mundo. Mas enfim, isso é uma parte desconectada, porque você está falando de um assunto. Aí do nada você quebra o seu texto e coloca uma coisa que não tem nada a ver. Isso acontece? Sim. E isso é uma parte que está desconectada do tema proposto. Tá? Então eu peço por favor para vocês tomarem muito cuidado com isso também. Eu acho que não vai acontecer, espero que não aconteça com vocês. Né? Como eu disse, uma vida inteira se dedicando para chegar naquele momento. Né? Então não joguem esta oportunidade no lixo. Muito bem, essas são as instruções, não tem nada demais aqui. Eu acredito que tudo que está aqui você já tem uma certa noção, ou se não tem, eu falei aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário também que eu posso responder. Texto motivadores. A própria palavra fala, para motivar você a escrever, criatura. Que às vezes a gente está sem ideia. Lendo o texto, vai surgir ideias. Tem gente que fala assim, não, mas eu já sei, vou pular o texto motivador. Eu não recomendo. O texto motivador está ali para te ajudar, não para te prejudicar. Né, para te dar uma luz, para te iluminar naquele momento. Então, leia, mesmo que você já tenha alguma ideia formada a respeito do tema, porque geralmente o pessoal, eles pulam essa parte, né? O aluno fica ansioso, ele já vai logo para o final para ver o tema. Mas eu peço para vocês terem paciência, leiam os textos motivadores, tá? Os textos, eles estão ali para auxiliar. E pode acontecer de um texto ser contrário ao outro texto, eles serem textos divergentes. Isso pode acontecer. Tá? Não quer dizer que os textos eles sempre vão concordar entre si, não. Às vezes um texto está falando A, o outro texto está falando B sobre o mesmo tema. E aí? E aí que não tem nada a ver, você vai ter que formar a sua opinião. O Enem quer saber qual o seu ponto de vista, qual o ponto de vista que você vai defender e como que você vai defender, com quais argumentos, tá bom? Temos aqui também, logo embaixo, observe, outro detalhe importante, tem texto 1, texto 2, texto 3, geralmente são 3 ou 4 textos mesmo, tá, de texto motivador. Não, mas isso daqui é um infográfico. Sim, é um infográfico, o infográfico é extremamente importante e desaba no Enem. E é muito legal, né, porque o infográfico é um gráfico com informações. Então você tem cores, tem desenhos, né, aqui mesmo eles colocam o desenho do globo para falar da questão mundial, para falar da questão do Brasil, Socorro Brasil, a bandeira do Brasil, né, e chorando. Então, isso é para tornar o gráfico mais atrativo, né, atrativo visualmente falando. Então, vocês precisam sim prestar atenção a tudo que está aqui, tá? Pode aparecer tirinha, charge, infográfico, uma figura, uma pintura, não sabemos, né? Então pode aparecer tudo. Texto não é texto assim com palavrinha, não. Texto pode ser uma placa de trânsito, texto pode ser uma imagem, uma fotografia, né? Então tudo isso é texto, tudo que significa é texto. A proposta de redação está logo aqui embaixo. É aqui que você vai encontrar o tão esperado, tão aguardado tema do Enem. Então aqui nós temos o seguinte comando. A partir da leitura dos textos motivadores, então espera-se que você já tenha lido os textos, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, o que é isso aqui? Isso é bagagem, isso aqui é o repertório de conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês, seja dentro da escola, seja dentro de casa, seja na igreja, no time de futebol, enfim, aonde você frequente, né? Você sempre está aprendendo alguma coisa, tudo isso é conhecimento. Às vezes a gente pensa assim, conhecimento é só o que eu aprendo na escola. Não, é tudo aquilo que vocês aprendem ao longo da vida, tá? Então, o conhecimento construído ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui eles deixam claro, eu quero um texto dissertativo argumentativo. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Mas precisa falar isso? É claro, porque nós temos aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que vêm de outros países. E pode acontecer, né, da pessoa misturar o espanhol com o português, ou colocar muitas palavras em inglês, ou muitas palavras em alemão, enfim. A pessoa fazer essa certa mistura. Né? Então, tem que ser em língua portuguesa. Quando eu falo escrita formal, nós sabemos que o formal lembra gramática normativa, sujeito, predicado, concordância, regência, aquelas regrinhas que nós aprendemos em sala de aula. Então, eu peço muita atenção quanto a isso. Precisa colocar vírgula no lugar? É claro. Precisa saber a acentuação? Sim, é básico, né? Preciso saber, professora, sobre concordância, sobre regência? Sim, você está escrevendo um texto. Um texto que não tem concordância, que não tem a regência adequada, ele pode gerar ambiguidade, que é um vício de linguagem.
né, um duplo sentido, e isso você não pode deixar acontecer na sua redação. Logo em seguida, eles colocam sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Nesse momento, você vai pegar sua canetinha e vai circular, vai marcar esse tema aqui. Porque com certeza você vai voltar a ele várias e várias vezes. Aqui, nós podemos pensar em palavras-chave. O estigma é um preconceito. Associado a doenças mentais, circule também doenças mentais, sociedade brasileira. Então, não quer saber o que acontece lá nos Estados Unidos, não quer saber o que acontece lá na Europa. Não, eles querem saber na nossa sociedade. O Enem é sempre a respeito da nossa sociedade. Ah, mas no infográfico tem informação falando do mundo. Sim, afinal, nosso país está dentro de um planeta se correlacionando com outros países. Isso aqui é só para que vocês tenham uma visão global sobre o tema. Mas na hora da redação é sempre sobre a sociedade brasileira. Tá? Então você sempre vai lembrar do nosso país. Mas eu tenho um filme norte-americano que eu gostaria de citar. Não tem problema, desde que você consiga trazer relacionar esse filme à realidade brasileira, tá bom? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Precisava falar de estigma, precisava falar de doença mental e, obviamente, isso dentro da realidade brasileira. Tem uma coisa que é importante que eu gosto de falar, é a questão assunto e tema. É diferente. Quando você fala do assunto, você fala só de um elemento do tema. Quando você fala do tema total, você falou de tudo. Então, a pessoa que falou só de preconceito, só de estigma, ela não falou do tema. Ela falou de parte do tema. Ela tangenciou, de certa maneira, esse tema. Agora, quando ela fala de estigma, doença mental na sociedade brasileira, ela conseguiu fechar. Ela conseguiu pegar todos os pontos colocados ali naquele tema. Apresentando proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? Uma proposta de melhoria. Como que pode ser resolvido esse problema? É um problema, gente. A gente sabe que é um problema. Existe, sim, preconceito contra pessoas que têm doenças mentais no país. E isso é gravíssimo. Né? E às vezes acontece dentro da própria família. Né? Então, a proposta de intervenção é buscar uma solução. Só que não é simplesmente falar assim, todas as pessoas serem mais amorosas umas com as outras. Não, isso não vai resolver. O que resolve é uma coisa que seja pertinente, uma coisa que seja material, que a gente consiga ver aplicação bem prática, bem racional disso. Então, por exemplo, uma alteração em alguma lei, um cuidado mais específico do poder público, um trabalho com as famílias, né, que tem essas pessoas. Então, o trabalho ele tem várias possibilidades de intervenção nesse problema aqui, por exemplo. Então, a proposta de intervenção é obrigatória demais. 200 pontos só a proposta de intervenção. São 5 competências. Cada competência, no máximo, 200 pontos. A 5ª competência é só para avaliar a proposta de intervenção. Então, se você fez a proposta de intervenção certinha, com todos os elementos, que são 5, naturalmente você vai conseguir, sim, fazer uma ótima prova e tirar, né, uma nota muito boa. Então, 200 pontos só na proposta de intervenção, gente, sinceramente, é quase de graça, né? Então, a proposta de intervenção ela precisa acontecer e ela geralmente precisa acontecer na conclusão, no parágrafo de conclusão. E o tamanho desse parágrafo? Faz a conclusão pequenininha e mete o louco, coloca a proposta de intervenção logo, não esquece. Esse pode estar perfeito, se não tem proposta de intervenção é menos 200 de cara, tá? Que respeite os direitos humanos. Então, é claro, né, gente? Então, não pode defender tortura, por exemplo, aqui, né? Trabalhos forçados, coisas que a gente sabe que não pode, assassinato, coisas assim, tá, gente? Tudo que fere o direito humano não pode ser colocado. Não coloque, é desagradável. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa. Aqui é 2 elementos de correção: coerência e coesão. 2 competências do Enem, competência 3 e 4. Essas competências, elas querem exatamente, a coerência quer saber da questão das ideias, da clareza de ideias, né? Da concatenação de ideias. Será que tem liga o seu texto? E essa liga, essa conexão, é a coesão, que são termos que você vai utilizar, pronomes, conjunções para interligar parágrafos, para interligar orações. Tudo isso tem a ver com coesão. Então, coesão e coerência são primas, mas tem as suas diversidades, né? Tem o mesmo sangue, mas tem as suas diferenças ali. Então, a coerência tem a ver com ideias, pensa na parte mais abstrata do seu texto, mais imaginação, e a coesão tem a ver com o que você vê, tá? Que está visível no seu texto, que são os mecanismos linguísticos, as palavras que vocês utilizaram.
argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, você vai ter que se colocar. Lembrando que você não vai falar eu acho, eu penso, eu sinto. O Enem não quer saber disso. Da forma mais impessoal possível, mostrando que você, apesar de estar colocando o seu ponto de vista, estar colocando os seus argumentos, você tem um distanciamento, você está falando com racionalidade. Não existe colocar eu, gente, pelo amor de Deus, não pode. Então é um erro crasso, não pode fazer de jeito nenhum uma redação colocando dessa maneira em um dissertativo argumentativo. Então, argumento e fato para a defesa do seu ponto de vista. Gente, argumento não é eu vi, meu vizinho contou, não é isso. Tá? Argumento forte é de acordo com Aristóteles, uma notícia que você tenha visto, dando o nome dessa notícia, explicando ali sucintamente, bem resumidamente o que aconteceu. Tá? Todo mundo pensa assim, todo mundo quem, né? Essas generalizações, ninguém nunca será feliz. Gente, nunca, sempre são palavras que você não utiliza. Eu acho que nem na vida, nem na redação, né? Então, assim, eu peço muito cuidado com essas palavras, tá? Muito definidoras, assim. Lembrando que a gente não conhece aquele tema 100%, não é um especialista, um expert, né, naquele assunto. Então, eu peço que vocês tenham uma certa humildade ao falar do tema, mas que vocês tenham essa humildade junto com bons argumentos, utilizando a bagagem de conhecimento de vocês, um conhecimento de história, um conhecimento de geografia, de biologia, se for uma área da saúde, por exemplo, vocês vão precisar demais da biologia, né, da química. Então, temas do Enem não é língua portuguesa. O tema do Enem é atualidade, é sociologia, é filosofia, é história, todas as disciplinas. É uma prova interdisciplinar. Ela conversa, ela dialoga com outras áreas do conhecimento. Tá? Então, a redação ela é só o fim. Então, nós precisamos pensar que você precisa ter essa bagagem. Mas não precisa ficar desesperado. Escreva dentro das suas possibilidades. Se você conseguiu escrever 20 linhas, ótimo. Se escreveu 25, ótimo. Se escreveu 30, ótimo. Não vai ser isso que vai definir a nota da sua redação. Vai ser a qualidade dos seus argumentos, a parte escrita do seu texto, a questão dos conectivos, né? Então, se você utilizou porém lá em cima, lá embaixo utilize entretanto, né? Faça uso de palavras que são sinônimas. Isso auxilia demais na hora da sua redação. É claro que eu não tenho como resumir numa aulinha curta aqui do YouTube tudo que vocês precisam saber a respeito da redação, mas eu fiz essa aula com muito carinho, pensando exatamente em te ajudar nessa reta final, tá? Eu espero que pelo menos um pouquinho eu tenha te ajudado. E em breve, né, aí ao longo do ano de 2022, eu pretendo, desde o início do ano, começar já postando, né, alguns vídeos a respeito de redação, passo a passo. Eu vou colocar o máximo de informações possíveis, como construir introdução, desenvolvimento, argumentação, tudo isso que é tão importante para a nossa redação. Tá? Por mais é isso, gente, eu agradeço o carinho e a participação de vocês aqui. Peço que vocês deixem uma curtida. Se puderem compartilhar, por favor. Me sigam no Instagram, vou colocar meu endereço aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Até mais e boa prova.